Fala pessoal, tudo bem? Voltamos hoje para falar de Jesus com um livro de um padre jesuíta, James Martin. Ele fez uma viagem à Terra Santa e escreveu esse livro aqui. Uma viagem à Terra Santa para redescobrir Jesus. Volume 1. Esse aqui é a peregrinação na Galileia, é o volume 1. Temos também o volume 2, que é a peregrinação em Jerusalém. O James Martin, o autor, é um padre jesuíta norte-americano, editor de cultura da revista jesuíta América e autor de vários livros sobre religião. Ele nos trouxe aqui em 270 páginas, 15 capítulos, a sua visão a visão católica de Jesus, junto com a sua experiência de ter visitado justamente a Terra Santa. Ele dividiu o livro em 15 capítulos, onde cada um dos capítulos ele se utiliza de uma passagem da Bíblia, dos Evangelhos, para citar e contar histórias a respeito daquela passagem, juntamente com a experiência que ele está tendo nos locais onde Jesus esteve. O livro não é um comentário bíblico, ele não vai pegar cada passagem dos Evangelhos e fazer comentários em cima deles, não. O que o autor se propôs? Ele se propôs a pegar uma passagem específica, de acordo com o local onde ele fez a peregrinação, e contar histórias interessantes que mostram a humanidade de Jesus e também a sua divindade. Ele nos diz que, como já é difícil compreendermos a humanidade de Jesus, e a divindade então fica sendo muito mais difícil. Mas ele vai contar histórias muito interessantes, muito legais, que conseguem mostrar como Jesus era humano, como ele sentia o que nós sentíamos, e como ele conseguia, e qual era o seu lado humano e o seu lado divino, nas diversas ocasiões em que temos conhecimentos nos Evangelhos. Então, como esse é o primeiro volume, ele vai contar a anunciação de Jesus, a sua infância, a pequena passagem que tem sobre a sua infância, sobre a sua vida oculta, e depois os seus primeiros momentos na Galileia. Ele vai dividir nessas primeiras passagens que contêm mensagens nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e também no Evangelho de João. Embora o Evangelho de João seja um pouco mais difícil de ele conseguir juntar com os outros evangelhos, por estar organizado numa sequência diferente. Mas ele vai tentar seguir uma sequência cronológica, desde a Anunciação até a crucificação e depois a ressurreição de Cristo. O autor também vai deixar claro quais são as histórias que estão contidas nos Evangelhos, quais são as tradições cristãs e quais são as especulações. E ele vai juntar isso também com a sua experiência lá na Terra Santa. Alguns locais que são mais prováveis de terem sido de onde Jesus deve ter passado, e alguns onde não se tem tanta certeza. É muito interessante, pois tem algumas histórias, alguns fatos que nós não temos conhecimento quando lemos os Evangelhos, quando lemos a Bíblia. E como ele foi lá e presenciou, esteve naqueles locais, ele consegue passar coisas simples que muitas vezes nós não percebemos. Uma das coisas que ele achou muito estranha e que só quando ele esteve lá que ele percebeu foi justamente a proximidade de todos os locais onde Jesus esteve. Há 2000 anos Jesus tinha que se locomover basicamente andando. Então era tudo muito próximo e ele percebeu isso quando esteve lá. Então ele achou muito estranho, ele pensava que alguns locais fossem mais distantes, mas não eram. A versão brasileira desse livro foi feita pela mesma editora americana, a HarperCollins. Só que eles pecaram aqui na versão brasileira. Por quê? Porque eles colocaram todas as numerações das notas em cada uma das palavras. Por exemplo, aqui, mundo, tem aqui o número da citação que o autor nos indica. Só que não tem depois a nota dizendo qual foi a referência bibliográfica que o autor consultou. Então isso aqui foi um erro muito grosseiro da editora, que infelizmente não permite que a gente busque quais foram as fontes do autor.
Mas, de qualquer maneira, é um livro muito interessante, pois vocês conseguem entender as passagens mais significativas que o padre achou importante relatar da Bíblia, dos Evangelhos para nós. Então é uma leitura bem leve, tranquila. Um livro tem 270 páginas, mais ou menos, e consegue ser lido rapidamente e conseguimos ter contato com as principais mensagens de Jesus. Tudo bem, pessoal? Eu vou deixar agora aqui no final algumas dessas passagens, de acordo com alguns capítulos aqui, para vocês terem mais contato. Não deixem de compartilhar o vídeo, curtir e comentar. Um abraço e até mais. E não deixem de ver as passagens. A Anunciação, Lucas 1, 26, 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras, e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. O batismo de Jesus, Mateus 3, 13 e 17. Veja também Marcos, Lucas e João. Da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se: Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhes respondeu: Deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: Eis meu Filho muito amado, em quem ponho minha afeição. O chamado dos primeiros discípulos, Marcos 1, 16 e 20. Veja também Mateus. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca, consertando as redes. E chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. As bem-aventuranças, Mateus 5, 1 até 12. Veja também Lucas. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem
e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A parábola do semeador, Marcos 4, 1-9. Veja também Mateus e Lucas. Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar, e aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve de entrar numa barca no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: Ouvi, saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se, e como se não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na, e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto, cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A multiplicação dos pães e dos peixes. Marcos 6, 35-44. Veja também Mateus, Lucas e João. A hora já estava bem avançada quando se achegaram a ele os seus discípulos e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para irem aos sítios e aldeias vizinhas a comprar algum alimento. Mas ele respondeu-lhes: Dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. Depois de se terem informado, disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar, em grupos, na relva verde. E assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo-os, partiu-os, e os deu a seus discípulos, para que lhos distribuíssem, e repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram do que sobrou 12 cestos, cheios de pedaços, e os restos dos peixes. Foram 5.000 os homens que haviam comido daqueles pães.